Chega Mais Nação tem um corte do Sport News sobre essa vitória na raça e continuamos a caça do líder, apesar de um jogo a menos. Crédito de Major Sport TV, link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla caso você não seja inscrito, beleza? Ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e a fortalecê-lo e eu agradeço. Compartilha, comenta e vamos ver tudo sobre esse Flamengo. Dá uma bela novela, uma série, Pedro, Felipe, Boto e Bape. Tá na briga, segue na briga o Flamengo, vice-líder, que ontem venceu o Fluminense no Maracanã, com direito a gol do Pedro. Dizem que o tempo cura tudo. E a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. 9 dias depois da explanação pública, Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. tem clássico que começa antes do apito. Na escalação, Cano poupado no Flu e até no aquecimento, Plata anunciado titular no Fla. Só que, de repente, o equatoriano fechou a cara. Dores na coxa. Estava fora do Fla-Flu. O garoto Wallace Ian soube que jogaria em cima da hora. Feliz, né, por começar jogando. É uma oportunidade que eu esperava há muito tempo. Iria trombar com Thiago Silva, capitão tricolor. Literalmente. O atacante tem metade da idade do zagueiro. Um tem 20, o outro 40. Sem essa de respeitar os mais velhos. Se tiver que ficar rebatendo ali, brigando com ele, eu vou fazer isso para ajudar o Flamengo. Já os chefes eram só carinho. Na conversa ao pé do ouvido podem ter falado sobre os campeões da Libertadores em cada banco. John Kennedy de volta ao Fluminense após o empréstimo ao Pachuca do México. Pedro relacionado no Flamengo após 2 jogos afastado por falta de comprometimento nos treinos. Os comandantes estavam sincronizados. Dos braços cruzados ao pedido de calma, faltava tranquilidade e qualidade. O Flu de Renato Gaúcho só finalizou no gol uma vez no primeiro tempo. Creio que nós, com menos posse de bola, conseguimos assustar mais. O Fla de Felipe Luiz, nem isso. A primeira no gol adversário só veio aos 12 da etapa final e através de um zagueiro. O que fez Felipe Luiz olhar para os reservas e recorrer ao camisa 9 que ele mesmo havia afastado do grupo. Pedro voltou após duras críticas no segundo tempo do Fla-Flu. Siga o passo a passo. Felipe avisa um auxiliar, um outro vai até os reservas, Pedro atende correndo, houve instrução de 2 assistentes. Atacante e treinador apenas se cumprimentam. 12 minutos após entrar, a melhor chance do Flamengo já havia sido com Pedro no lance anterior. Pedro chutou em cima do Fábio. Ele não acredita. Leva as mãos à cabeça. Do escanteio, nasceu o gol. Luiz Araújo, escanteio para o Flamengo na primeira trave. Da redenção. Pedro conhece o caminho do gol. Da reaproximação com o clube, a torcida e os companheiros. É um garoto que a gente pretende abraçar, tá dentro do clube. Felipe, acho que cobrou dele, porque sabe o quanto ele pode render. E eu acho que ele entendeu bem, fez uma grande semana e aí ele é coroado com gol. Do chefe, Pedro recebeu aplausos de longe e um rápido cumprimento no fim. Nas palavras, mostrou que nem todas as feridas estão fechadas. Eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Mas hasteou a bandeira branca. Eu, nesses 5 anos, eu nunca tive, né, intriga com ninguém, sempre me dei bem com todos. Graças a Deus, sempre me dei bem com os companheiros, todos que passaram aqui. E esse carinho é muito bom. E é isso que eu levo, né? É esse carinho que eu levo para casa, esse carinho que eu deixo entrar no meu coração. E espero que juntos, como foi falado, a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e
E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Não mais do que o escolhido por Pedro para ganhar a camisa da volta triunfal. Amei essa camisa. Essa camisa eu nunca vou lavar na minha vida. O Flamengo de Enzo não lavou a roupa suja em casa, mas com perdão, oportunidade e gol, pode ter reencontrado a paz que tanto procurava. É um tipo de roteiro que o futebol proporciona, né? Tem um dos grandes clichês do futebol que é uma caixinha de surpresas, mas quando o Pedro é chamado do banco de reservas, eu acho que muita gente parou para pensar, olha, tá com cara de que a redenção do Pedro vem num clássico contra o Fluminense, lei do ex, inclusive, e veio, Renato. O Pedro cria uma boa oportunidade, antes, inclusive, a gente viu na reportagem, no lance que origina o escanteio e aparece como um camisa 9, né? Como a função dele, com a qualidade dele para empurrar a bola para a rede. Num jogo bem abaixo de nível técnico, falaremos mais sobre isso, mas enfim, que história fez o Pedro ontem no Maracanã e a gente está vendo ele entrando no lugar do Arrascaeta. Primeiro avisar o nosso amigo Enzo, o pequeno Enzo, para lavar essa camisa sim, por favor, porque não vai estragar nada se você lavar a camisa. Se você não lavar a camisa, pode ser que estrague alguma coisa. Então é melhor você lavar. O segundo aspecto sobre a história do Pedro no jogo, né? Eu acho que primeiro, já era notícia, voltou ao banco do Flamengo, sim. Beleza. Acho que a segunda notícia foi o que o jogo apresentava. O Fluminense, ele volta a fazer aquela escalação com 3 zagueiros, que foi típica no Mundial, e aquela forma de jogar, de negar espaços pelo meio, forçar o jogo do Flamengo pelos lados e não deixar a entrada na área dos jogadores do Flamengo. Então, o Fluminense fez um jogo muito bom defensivamente para anular as oportunidades que o Flamengo buscava. Por isso que o Flamengo não finalizava gol. E o jogo pedia um centroavante, um cara de área, um cara que incomodasse esses 3 zagueiros postados do Fluminense. Só que o outro capítulo dessa história foi a entrada do Juninho. Porque aos 13, 14 minutos do segundo tempo, quem entra primeiro é o Juninho. E aí, na minha cabeça, é assim, Juninho entrando antes do Pedro, né? O jogo tava só faltou o jogo gritar, Pedro, né? E entra o Juninho, que é o outro centroavante contratado para ser reserva do Pedro. Então eu acho que também tem uma mensagem aí. Sim. A primeira opção não foi o Pedro, fila, né? Entendeu? Aí beleza, entra o Juninho. Passa mais uns 10 minutos, a segunda opção, é óbvio, era o Pedro, e aí para você ter mais jogadores na área, porque o próprio Felipe Luiz fala na coletiva, você tinha jogadas pelos lados e você precisava preencher essa área, e aí você tinha o Juninho e o Pedro preenchendo essa área. Quando ele entrou, assim, em 2 minutos de jogo, ele já criou uma oportunidade de gol, né? Então, assim, é um cara muito diferente em termos de qualidade, ele incomoda muito os defensores, ele é um cara que vai prender a atenção de 1 ou 2 zagueiros quando você está jogando contra o adversário que está com 3. E o lance do gol foi claramente de centroavante, né? Uma bola parada, o Léo Ortiz dá uma casquinha e ele aparece onde a bola tá. O Luiz Carlos Júnior na transmissão, ele usou uma expressão que eu achei que descreve o lance, né? Que é, o Pedro acha a bola. A bola está passando, ele acha a bola, ele vai ao encontro da bola. O centroavante, ele tem muito o bom centroavante tem muito esse feeling de aonde está a bola eu preciso estar. E ele consegue encontrar a bola e empurrá-la para o fundo da rede. Acho que não tinha outra forma desse jogo terminar, né? Era assim, a história termina com o Pedro comemorando e acho que dando o recado dele, né? E acho, Bené, que essa é a parte mais correta da história. Assim, o que incomodou o Pedro? Não foi o vazamento do dirigente? Então isso deveria ser, assim como ele falou que tinha que resolver internamente a outra questão técnica, essa questão ele tinha que resolver com o dirigente e não ao mudar o seu comportamento no treino e não ao falar, agora eu vou treinar aqui de brincadeira, eu não vou me dedicar. É prejudicial para ele mesmo, É prejudicial para ele e é prejudicial, acima de tudo, para o Flamengo. Sim, sem dúvida. Né? Que é para quem ele trabalha para a torcida do Flamengo. Né? O Flamengo não pôde contar com ele por 2 jogos porque ele treinou mal, porque ele não se dedicou. E aí eu acho que dá uma maquiada nessa questão. O problema dele não é com o dirigente, então vamos resolver essa parte lá. E não deixar essa parte afetar tanto, né? Porque é natural que afete. Problemas, né?
Perfeito. Criar novos problemas, acho que é isso. A gente tem a escalação do Flamengo e as substituições que o Felipe Luiz fez no jogo de ontem, até para mostrar essa ordem de preferência, digamos assim, do Felipe Luiz nesse momento para o ataque. Esse é o time que começou a partida já contextualizando. Falando mais da parte ofensiva, Bruno Henrique estava fora, suspenso. Não, tinha um monte de gente fora, né? Recebeu, sim, exatamente. O Flamengo com alguns desfalques, inclusive a gente vê na parte defensiva ali, sem os laterais esquerdos. Ayrton Lucas, Alexandro. Isso, o Vinha ainda não tem, né? Não tá pronto para jogar um jogo completo. Na verdade, o Léo Pereira começou como esse lateral esquerdo, né? Com o Léo Ortiz fazendo o miolo de zaga com o Danilo, mas falando especificamente do ataque, a gente tá vendo ali o trio que começou a partida. Tem Everton Cebolinha, o Wallace Ian e o Luiz Araújo. Bruno Henrique fora, suspenso. Michael também não estava à disposição, mas acho que não começaria essa partida. E o Plata era o jogador escalado para jogar nesse lugar do Wallace Ian, mas como a gente viu na reportagem, ele sentiu dores durante o aquecimento. Então a gente já tem um ataque que não era o que o Felipe Luiz pensava para essa partida. E aí depois a gente vê as substituições, né? No segundo tempo, aos 13 e aos 14, as duas substituições envolvendo o ataque, saem o Wallace Ian e Everton Cebolinha, entra o Matheus Gonçalves, que volta a ter oportunidade, claro, outras características de atacante, e o Juninho, como a Renata citou, o Juninho entra na frente do Pedro, que aí vai entrar, né? E aí a última alteração referente ao ataque é a entrada do Pedro aos 26 minutos do segundo tempo no lugar do Arrascaeta, mais pro fim do jogo. Danilo sente dores, né? E é substituído pelo Vinha, e o Alan, que tinha cartão amarelo, acaba sendo sacado do time para a entrada do Everton Araújo. Então isso deixa ainda mais claro, né, Joana? O Pedro volta, um gol muito importante, mas ainda tem caminho pela frente para recuperar o prestígio, né, dentro do elenco com o Felipe Luiz, e nada melhor que um gol para começar esse caminho. Voltando um pouquinho na linha do tempo do Pedro, aí é um misto de informação que a gente acaba ouvindo muita gente, apurando para ver o que estava rolando e um pouco de percepção também. Eu acho que quando o Felipe Luiz vai lá e chuta o balde na coletiva e surpreende todo mundo, eu acho que foi uma coisa assim, última instância mesmo. Olha, eu tentei trabalhar disso de alguma forma internamente, eu vou expor aqui o problema para ver se dá uma chacoalhada no Pedro. Pareceu isso, não pareceu que era um problema de uma semana, pareceu que era um problema de mais tempo. Até a própria fala do Felipe Luiz, ela dá a entender isso. E funcionou de uma certa maneira, né? Porque ele, de fato, passa a treinar. Obviamente, por uma questão de coerência, ele não tinha como tirar o Pedro de um jogo e depois colocar de novo contra o Santos, porque ele tinha um treino, então o Pedro não ia fazer milagre, né? E o próprio Pedro admite que o rendimento dele caiu. Então ele teve essa semana inteira para trabalhar, para reconquistar o espaço dele, para voltar a ser relacionado, e o jogo gritava o Pedro, que é o que a Rê falou. Gritava o Pedro. Ah, mas eu não vou botar o Pedro primeiro não, vou botar o Juninho, beleza. Mas chega um momento que fala, olha, ele treinou bem, ele reconquistou o seu espaço, ele tá aqui, eu tenho que colocar o Pedro. E o Pedro vai lá e faz o quê? Faz o gol. São esses roteiros do futebol, né? Eu falava durante a semana sobre essa situação. Aliás, desde a semana retrasada, quando o Pedro não é relacionado pela primeira vez, a gente conversava com um, conversava com o outro, falava assim, cara, realmente é uma situação difícil, mas basta o Pedro treinar bem, entrar e fazer o que ele sabe fazer, acabou a crise, ameniza. Aí você vê a diferença de coletiva do Felipe Luiz uma semana, né, 10 dias atrás, e agora. Você vê que ele foge de qualquer polêmica depois, porque ele é perguntado, olha, o Pedro acabou fazendo um desabafo no campo, ele falou, olha, pra mim tá resolvido, ele treinou bem, ele entrou, fez o gol, é isso que eu quero, ponto. Né, não preciso, né, ele não falou isso, mas nas entrelinhas é isso, eu não preciso que ele venha me abraçar, eu não preciso que ele me chame para conversar, eu não preciso que ele goste de mim, eu só preciso que ele trabalhe como todos os outros. Então a gente viu essa resposta do Pedro. Se teve uma influência ou não, e é claro que deve ter tido uma influência do que um dos seus dirigentes pensa a respeito dele, olha, um jogador vendável. Inclusive, se tiver uma proposta de 16 milhões, estou vendendo o Pedro. É lógico que isso incomoda e abala, não tem como. Só que antes disso, ele já tinha perdido um pouco de espaço, né? E isso também abala o emocional do jogador. Então dá até para entender. O que eu não entendo, assim, indisciplina não vou defender. Eu acho que o próprio Pedro admitiu que estava abaixo. Então ele foi lá, treinou, mostrou que quer continuar brigando pela posição dele, porque a grande preocupação era, na semana passada, temos que tirar o Pedro do Flamengo, né? O Pedro não vai, né? O Pedro não tem como voltar disso, né? A gente escutava muito esse tipo de comentário.
Mas o futebol permite volta por cima de forma muito rápida, desde que todo mundo seja maduro para lidar com isso. E aparentemente o Felipe Luiz é muito maduro e sério para lidar com isso. E o Pedro foi lá e trabalhou e vai continuar trabalhando para reconquistar cada vez mais seu espaço. É simples assim para mim e quem ganha é a torcida do Flamengo. A gente já viu na reportagem um trecho, né, do que o Pedro disse depois da partida, mas vamos dar uma olhada nesse desabafo completo depois da vitória no Fla-Flu. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso, isso aí para mim já passou, né, hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol. Agradecer ao carinho de todos. Tá aí o Pedro, então, depois de fazer o gol decisivo na vitória do Flamengo sobre o Fluminense. E aí, como um pequeno episódio pode desencadear uma, digamos, até crise, né? Pelo que o Felipe Luiz adotou de postura para falar do Pedro, tudo isso tem origem lá com o vazamento dessa conversa de um dirigente do Flamengo, e ele cita isso, inclusive, o Pedro, nesse posicionamento, falando que o jogador era praticamente descartável, né? Falando que o jogador já estava colocado à venda. E um jogador dessa qualidade, né, Renata? A gente, quando vê essa situação e pensa no lado do torcedor do Flamengo, que quer que isso tudo se resolva, porque a gente sabe que o Pedro já entregou ao Flamengo o que ele pode entregar. A gente até outro dia, claro que contextualizando com a lesão grave que o Pedro teve, isso tem que ser colocado na conta, cogitava o Pedro para ser o camisa 9 da seleção brasileira. O próprio Dorival Júnior, que trabalhou com ele no Flamengo, quando era perguntado sobre a função de centroavante da seleção, ele sempre citava o Pedro, além de outros jogadores, e lamentava a ausência. Então a gente fala de um jogador que tem muita qualidade e que pode agregar o Flamengo protagonista de uma temporada, né, brigando por títulos. Inclusive o Pedro se machucou num treino da seleção, né? Verdade. Então, realmente, ele era o cara que estava sendo contado para ser o centroavante da seleção. Acho que ele ainda busca isso, com certeza, e é uma vaga que ainda não tem dono, claramente, na seleção brasileira, então ele pode buscar isso. E vai ter que buscar com trabalho. Então, eu acho que, assim, eu concordo muito com o que o Pedro falou com relação a esse membro da diretoria. Olha, eu acho que nada vaza por acaso. Esse é o primeiro ponto. Por que vazou Por que essa conversa aconteceu e nesse tom é que eu não consigo entender? E não é nem vazou, né? Vazou parece que dá a entender que foi sem querer. Não foi, né? Não foi. Não, e isso colocando que essa diretoria do Flamengo, né, o cargo do José Butto, quando ele assume, ele fala que a postura seria diferente de relação que ninguém vai entrar no CT. Informações e para a imprensa. Sim. E tudo mais, a gente viu na prática exatamente o oposto. Vai barrar a entrada no CT de pessoas que não tem nada a ver, enfim. E aí, o que eu acho que é mais, assim, eu não consigo encontrar outra palavra, vocês me desculpem, mas eu acho que é burro da parte dele, né, escrever o que ele escreveu. Porque ele escreve, vamos supor, se você quer vender um jogador, você não vai escrever que você está querendo vender esse jogador e que você está querendo vender por esse valor. O valor, exatamente. Porque isso, assim, isso é óbvio que não vai aparecer esse valor. Para um jornalista, né? Não, exato. E aí, assim, você desvaloriza o jogador. Muito. Entendeu? Então, assim, é burro da parte do clube. Porque se você, mesmo que ele quisesse vender, o que já seria uma decisão bem equivocada na minha concepção, mas ainda que ele quisesse vender, é muito burro você passar essa informação para um jornalista, porque você vai desvalorizar o jogador. Além de você deixar um jogador bom ir embora, você ainda vai perder dinheiro, porque ninguém vai ler essa mensagem e vai falar assim, pô, claro, deixa eu chegar com 15 milhões aqui pro Flamengo. Não faz sentido nenhum. Então, assim, para mim, o que está faltando para fechar essa história no Flamengo é alguém da diretoria, que poderia ser o membro que vazou essa história, ou o presidente que deveria ter se incomodado com essa história. Alguém deveria aparecer para falar, isso aqui foi um erro,
Não vai acontecer mais e a gente está muito feliz com o Pedro, que fez um gol importante pra gente no Clássico, estamos brigando pelo título, é isso, bola pra frente. Eu acho que é isso que tá faltando pra acabar com essa história toda. Bom, o vídeo é isso aí. E enquanto a diretoria, o presidente BAP não deu uma entrevista, fazer uma coletiva sobre esse imbróglio todo, vai ficar repercutindo por muito tempo. Mas o que importa é que o Flamengo ganhou 3 pontos atrás do Cruzeiro, um jogo a menos, a gente ganha o que a gente tá como negativo em jogos e a gente assume a liderança. É fato, é isso. E a gente pega a taça lá no final do campeonato. Ponto. O Pedro mais o Felipe tá ok, que continue assim. Não precisa ser aquele amiguinho, amiguíssimo, um próximo do outro. É isso aí, é só ser profissional. Cada um faz o seu, o básico bem feito e ponto. É o que o Flamengo precisa, a nação precisa pra gente ganhar e continuar só progredindo. Agora o Flamengo tem muitas baixas, hein, cara? Já imaginou se o Flamengo não tivesse esse elenco tão grande e o melhor da América do Sul? A gente estaria hoje pagando caro. Ontem teve bastante jogadores fora, cara. Demais. Ainda bem que o Flamengo tem um elenco grande. Já imaginou se não tivesse? Aí o Pedro vai lá e salva. Parabéns o Felipe e o Flamengo, porque é assim que a gente tem que ganhar. No dia que não vai ganhar bonito, a gente ganha na raça. O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.